Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre as propostas de emenda constitucional 33 e 37. Uma pede que as decisões do Supremo sejam submetidas ao Poder Legislativo e a outra pede que o Ministério Público não realize o trabalho investigativo. Conosco no estúdio os deputados André Siciliano e Luiz Paulo. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Deputado, há uma crise institucional entre os poderes? Olha, eu estou profundamente preocupado, não com uma crise institucional entre os poderes, mas na preservação das nossas instituições democráticas. Porque essas duas emendas constitucionais, elas não podem ser vistas fora de um contexto, né? Que é o contexto da ameaça à nossa democracia. Porque querer fazer com que o Congresso Nacional seja uma instituição revisora das decisões da Suprema Corte é você abolir o equilíbrio, a harmonia entre os poderes e tirar da Suprema Corte a qualificação de ser a última instância de defesa da Constituição. Você querer que o Ministério Público, que é a instituição que mais tem colaborado ao combate à corrupção e dá essa prerrogativa de investigar os crimes do colarinho branco só aos delegados, é você ameaçar as instituições democráticas do nosso país. Então, é exatamente nessa ótica que a gente tem que analisar a PEC 33 e a PEC 37. Num justo momento histórico que há invasão das competências. O Executivo não para de legislar com as medidas provisórias. Houve uma mexicanização na política brasileira em todos os estados da federação, onde as alianças se agigantaram e o executivo esmaga o legislativo. Um legislativo omisso delega ao judiciário as suas decisões, como recentemente aconteceu na questão dos vetos a lei dos royalties e da participação especial, onde 600 políticos brasileiros, isto é, 513 deputados federais, 81 senadores e 27 governadores de estado, não conseguiram mediar os conflitos e ter uma solução, inclusive o presidente da República, né, delegando a 11 ministros do Supremo uma decisão. É isso que me preocupa profundamente. O que a gente tem assistido, que é um debate do papel de cada instituição, ela é positiva. Eu não tenho dúvida que essa PEC 33, essa admissibilidade dela não foi correta. Eu não tenho dúvida também que se tivesse composta com todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, essa admissibilidade não teria sido concedida. Então, eu acho que é o momento, como disse o deputado Luiz Paulo, o que a gente tem visto são os poderes judiciário e o executivo fazer mesmo uma pressão, uma força contra o legislativo. E todos nós sabemos que o poder mais aberto, mais fiscalizado é o legislativo. Então, nessas duas tentativas de mudança de paradigma, eu diria, eu vejo que a PEC 33, ela por si só já vai perder o objeto. Não tenho dúvida que o Congresso, o presidente Renan e o presidente da Câmara vai já arquivar essa PEC, porque ela não tem cabimento. Você querer que o Congresso aprove uma decisão do Supremo, não tem pé nem cabeça, né? A questão da PEC 37, e aí tem que se ouvir os dois lados. Eu não tenho dúvida, como disse também o deputado Luiz Paulo, do papel do MP no nosso país. Papel positivo, papel de fiscalizar, de propor. Agora, o que está discutindo, justamente com os delegados, é o poder de fazer o inquérito,
de tocar o inquérito. Nós sabemos que o MP ele fiscaliza. Então ele pode propor, inclusive, o inquérito, mas o que se discute é que se ele pode, a todo momento, fazer o que ele vem fazendo. Então, também acredito que a gente vai chegar a um consenso, já foi criada uma comissão, né, juntamente com o MP, com o próprio Congresso, para que se chegue, e também os policiais civis e federais, para que se chegue a um bom termo, eu não tenho dúvida. Agora, a exemplo do deputado Luiz, que diz que é um risco para as instituições, eu acho que não. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento das instituições brasileiras. Esse debate vir nesse momento, onde a gente tem uma democracia consolidada e se grita muito falando que há um risco à democracia, esse debate nesse momento, ele cabe? Ele deveria ter sido feito anteriormente? Ou esse é o momento de fazer esse debate? Faz parte da democracia? Sem dúvida nenhuma, porque veja só, em 1964, nós tivemos um golpe e se implantou uma ditadura no Brasil, né? E a democracia ficou profundamente abalada por 2 décadas. De 84 para cá, começou o processo que nós chamamos de redemocratização, que começou a se consolidar mais concretamente de 89 em diante e se afirmou de 95 para cá. E nesse momento, o que se prenuncia é uma crise institucional que pode abalar a democracia. E por quê? Porque está havendo a Constituição da República, ela diz que são 3 poderes no nosso país: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo cada vez se apequena mais. E cada vez que mais se apequena, incha as funções do executivo e do judiciário. Como o executivo é dono da caneta, ele tem o orçamento na mão, ele pode perfeitamente, você está num clima ditatorial, com o Congresso apequenado aberto. Temos visto isso em muitos países, né? Desde que esse processo de mexicanização continue a ser instalado no Brasil. Das grandes maiorias no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. E aí, deputado André, independente de partido político. E isso cada vez é um processo de mexicanização difícil de se alterar, porque ninguém quer rediscutir o Pacto Federativo. Ninguém tem disposição, de fato, de discutir com a sociedade, implementar uma reforma política, partidária e eleitoral. Então, há esse risco, sim. E ele é evidente. Esse contraditório que houve do Congresso propor essa PEC 37, que é a PEC que tira o poder do Ministério Público, fica parecendo uma revanche em relação ao mensalão. E isso é inaceitável. Você fazer com que o Congresso Nacional seja um órgão revisor do Supremo é rasgar a Constituição. Então, essas iniciativas, elas têm que ser afastadas de imediato, porque se não são afastadas de imediato, fica um cheiro de pólvora no ar. Então, é necessário que hoje, sim, se discuta essas questões, que se fortaleça o nosso processo democrático, porque não há nada melhor para o nosso país e para o mundo que uma verdadeira democracia, cada vez mais com participação popular, mas respeitando os preceitos da Carta Maior. Agora mesmo o Estado do Rio de Janeiro sofreu, e o deputado André, inclusive, se rebelou e
fez uma proposta de um projeto aqui muito interessante para fazer compensações, com a decisão do Congresso, né, de quebrar o Pacto Federativo para que a gente perdesse os royalties e a participação especial, né? Então, tudo isso nos chama a atenção e precisa que a gente discuta isso com intensidade. Outro dia, em um jornal, um periódico da cidade, o ex-procurador aqui dessa casa, Marcelo Cerqueira, escreveu um artigo colocando muitas dessas questões para reflexão, para que as opiniões não permitam que esse processo avance. Eu sou favorável de uma agenda positiva, quer seja no Congresso Nacional, quer seja por parte do Executivo, porque nós vivemos um período de transição entre o fim dos governos militares e a estabilização. Então, a gente tem vivido aí 15, 17 anos nesse último período de estabilização. Então, a gente precisa de uma agenda positiva para destravar o crescimento do Brasil, para melhorar, como disse o deputado Luiz, é urgente uma reforma política, é urgente. Se vai ser com financiamento público ou não, quais são os interesses aí por trás disso, mas é urgente que o Congresso Nacional possa ter uma agenda positiva. E ela passa principalmente por uma reforma política. Que o Judiciário tenha lá suas responsabilidades, né? Que o Legislativo e o Executivo possa, aí de mãos dadas, fazer mesmo uma reforma profunda dos gargalos que o país encontra. Hoje o Brasil tem problema, tem uma super safra e tem problema de gargalo de portos, de estradas, né? Isso tudo, o Brasil precisa, recursos, nós estamos acompanhando bilhões e bilhões, agora mais de 70 bilhões que o governo abre mão para alguns setores. Mas será que esse dinheiro não poderia ser investido nessa infraestrutura, né, Luiz? Essa discussão, nós agora passamos um período na questão da redução das tarifas elétricas. O governo, eu acho que errou. Foi uma coisa boa e errou na política. O governo fez uma revolução na redução dos juros, de 12 para 7. O governo agora troca a perna de novo na questão dos portos. Então, precisa sentar, trazer todos os atores e discutir, principalmente, fundamentalmente, o Executivo e o Legislativo. Uma agenda positiva, não só no Congresso Nacional, como também nas Assembleias Legislativas. A gente vê que em diversos debates que a gente trava aqui na TV Alerj, dois pontos são fundamentais, citados por diferentes parlamentares de todos os partidos: a reforma política e a reforma tributária. Qual é a grande dificuldade de se tocar a reforma política e a reforma tributária que não estão ligadas intrinsecamente? Qual é o grande problema para fazer Deixa eu dar o exemplo da questão da reforma política. A reforma política vai de quem está no poder. Isso já aconteceu na década de 90, quando nós fizemos lá, o Congresso aprovou a cláusula de barreira, né? Agora tem uma discussão em relação se o deputado que sai de um partido para um novo partido, se ele leva o tempo de TV e os recursos do fundo partidário. Nós temos que discutir a reforma política e, não tenho dúvida, na esteira da reforma política vamos discutir também o pacto federativo, que é fundamental, que não pode a gente acompanhar como aconteceu 24 estados em busca dos recursos do Rio e do Espírito Santo. Então é urgente também essa discussão, que é o Pacto Federativo, que o Rio de Janeiro está refém, nesse momento, desse Pacto Federativo. Então, agora, quando se discute no Congresso Nacional uma legislação que vai disciplinar a troca de partidos, a fusão ou o novo partido, aí o Congresso é pequena mais uma vez, porque é o interesse de quem está governando, é o interesse de quem está comandando. Muitas das vezes o DEM sofreu agora mesmo com a criação do partido do Kassab, do PSD. O DEM perdeu, foi o que mais perdeu parlamentares. E agora, nesse momento onde que se definiu que o parlamentar pode mudar para fundar um novo partido e levar tempo de televisão e fundo dos recursos do fundo partidário, o que nós podemos ter, deputado Luiz, é a possibilidade de termos mais um partido para cada parlamentar. Isso vai acontecer. Cada deputado que tem uma mobilização, que dispõe de recursos, vai criar o seu partido. Vai criar o seu partido. Se ele pode levar o tempo de televisão e os recursos do fundo partidário. Então, essa é outra discussão. Que aí, a cada véspera de eleição, você tem essa discussão. Muda-se a regra à vontade de quem está no poder. Eu acho que, primeiro,
as questões essenciais do nosso país não estão sendo verdadeiramente discutidas. E nessas questões essenciais tem a preservação das instituições democráticas e as reformas essenciais. Se prefere discutir o deputado veteran Marcos Feliciano, ou se discutir aquilo que pode até ser discutido, mas não merece o destaque tal, que é o casamento civil de homoafetivos. E as questões de essência para a população não são colocadas na pauta de discussão. Por que não se discute a reforma tributária? Nós vivemos num país que, mais ou menos, ordem de grandeza, 75% dos recursos de todos os tributos ficam com a União, 20% ficam com o Estado, os estados, e 5% com os municípios. Isto leva o quê? Que prefeitos fiquem dependentes dos governadores e dependentes do presidente da República. E que governadores fiquem dependentes do presidente da República. Não há um processo de descentralização com a de redistribuição desses recursos. E onde é que fica a República Federativa do Brasil? O cidadão não mora na União e não mora no Estado. Ele mora nos municípios, que precisam de maior volume de recursos. E é o que pega uma fatia ínfima do bolo arrecadatório. E por que não se discute isso e não se avança para fazer essa reforma? Que os donos do bolo não querem. Ninguém quer abrir mão dos recursos. A partir da Constituição de 88, os municípios ficaram na ponta de vários serviços e agora, inclusive, na segurança. Criaram as guardas municipais, foi assim no SUS, foi assim nos fundos para a educação, e o Estado cada vez fora e a União cada vez mais fora dos problemas locais. Então, como disse o deputado Luiz, fica mesmo de pires na mão os prefeitos para os governadores e os governadores para o governo federal. Vamos continuar falando disso no próximo bloco. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já já. Não saia daí.